Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito também a nós, através do apóstolo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero ser limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho para eles. Estas são para nós hoje palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente-se. Queridos irmãos, irmãs, coração, festa, sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, a última do mês. Eu busquei introduzi-las no espírito da alegria cristã da festa joanina, para que a gente celebre, participe, descobrindo que a alegria é motivo de um Deus que nos ama loucamente. Toda alegria e festa que não nasce disto, ela se esvazia em pouco tempo. Toda felicidade que não tem por meta a honestidade, leva ao remorso. Por exemplo, a alegria de você conseguir, como tantos, e porque cada um de nós a seu modo, de conseguir superar uma pessoa. É o tipo da alegria que é mentira para a felicidade. Uma alegria da esperteza que no Brasil se busca ter, e cada notícia, cada noite se vê, de poder ter a esperteza de roubar. Nada mais é que o suicídio da felicidade e da realização pessoal. Se existe um caminho que engana, é o caminho de um mundo que pede: não seja honesto, triunfe, mas nunca com a retidão. E se você achar que eu estou exagerando, consulte o seu coração. Tente ver nas opções que você fez, que ninguém sabe, a não ser você e Deus, de ter dado um passo errado dentro de você. Não sido honesto com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, de não ser verdadeiro, de ter mentido, de conseguir por seu egoísmo massacrar uma pessoa, diminuí-la e arrasá-la. Disse: eu venci, graças a Deus, que se quebre. Tente esse caminho. O teu destino será lágrimas, podridão, e te afastará dia por dia. E na hora da morte, o teu destino será a ignomínia eterna. Não há caminho a não ser na honestidade. Todos poderemos errar, mas não há outro caminho. Cuidado, então temos que ter a esperteza, temos que ter a luz. O ser humano tem que ter a autoconfiança. Ele tem que chegar à dignidade de sua vida, mas jamais se deixar enganar por sugestões que não sejam verdadeiras. Por sinal, hoje é o dia que a Igreja do Brasil dedica de uma maneira muito concreta, conta uma das maiores tragédias atuais da humanidade: a droga, o caminho da droga.
Se existe um caminho mentiroso, se existe um caminho de autossuicídio para os que traficam a droga, lucrando sob a lágrima da ruína de milhões, além da perda do destino eterno, para sempre, eles terão destino cada vez mais de serem encurralados. É liberdade, eu faço o que eu quero. Adão e Eva tentaram se ausentar do caminho de Deus, e o caminho foi a ruína, a tragédia, a morte do paraíso e o ódio entre Caim e Abel. O caminho verdadeiro é o caminho da justiça e da retidão, da verdade. E hoje, a liturgia nos apresenta algo nas suas primeiras palavras, principalmente na leitura de Abraão. Nós não podemos pegar somente o texto de hoje. Abraão, um homem que tinha triunfado, que vivia economicamente bem, mas infeliz dentro de si. No momento em que ele rezava, ele ouviu essa voz de Deus: sai da tua terra. Sai. Este Abraão sou eu e é você. E que nessa noite, sob o sagrado coração de Jesus, ouvindo a palavra, se na tua vida estás num caminho errado, num caminho injusto, num caminho de desonestidade no casamento, num caminho que não valoriza todos, num caminho que destrói a vida de alguém, sai da tua terra logo e vai para a terra que eu te indicarei. A terra que eu te indicarei é a terra da minha mensagem, da minha palavra, dos meus mandamentos, da minha retidão. Busque. Eu sei que tu és humano, mas sai da tua terra. Sai de uma situação errada. Se tu estás num casamento, estás há tempo sem falar, estás um tempo sem conversar, estás num tempo com ódio do outro, estás num tempo magoado, estás num tempo demais no tablet, sai da tua terra, sai do teu estado. Vai em direção da tua esposa, do teu marido, do teu filho, do teu pai e diz: o que está acontecendo conosco? Vá buscar a verdade, porque esse casamento está ruindo, porque o amor fracassou, porque os filhos estão mais na televisão do que na mesa, porque filho fica em tudo que é programa, porque entram na droga. Vá para a terra que a palavra de Deus te diz. Vá buscar a verdade dentro de ti em primeiro lugar. E Abraão saiu, deixou tudo e partiu à busca de Deus. E aí Abraão ficou muito rico, só que ele via que ele e seu sobrinho, Jó, não estavam bem. Viviam brigando por causa de dinheiro. Abraão chegou a dizer: olha, não é justo, Jó, não é justo que eu e você, que nossos empregados, briguem por causa de terra, de agulha, disso. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. O importante é que tenhamos a coragem de mudar tudo, contanto que não seja quebrada a harmonia num casamento. Estás disposto a mudar tudo para que o teu lar seja salvo? Para que o diálogo volte? Estás decidido a voltar atrás nos teus erros, nas tuas opções? Ou estás, ou não diga nunca que Deus não te falou. Não cresça sob a lágrima do outro. Não cresça, não busque a liberdade, não busque a felicidade, não busque sobre aquilo que não é verdadeiro, não é real, não é justiça, não é amor. Então, aí sim, começamos a descobrir que sermos cristãos é termos uma atitude muito séria. E aí salvamos a vida, aí salvamos o lar, aí salvamos o casamento, aí salvamos uma pátria, se tivermos a coragem e a maturidade de Abraão.
E aí, em dado momento, Abraão e Sara, daqui um pouco, Sara vendo que Abraão não conseguia ter filhos, e na época de Abraão não ter filhos era uma maldição de Deus. Era amaldiçoado uma pessoa que não tinha filhos. Sara, num amor infinito, chegou e disse para Abraão: Abraão, não é possível que eu te frustre sempre. Eu te dou a liberdade para que tu tenhas um filho com a minha empregada Agar. Foi a liturgia de ontem, anteontem. Não podemos separar de hoje, senão não se entende o texto de hoje. Um amor incrível. Não vou dizer que isso seja seguido hoje, mas significa o quê? Que o bem do outro está além do meu próprio interesse. E aí nasceu Ismael, que hoje é citado, de uma empregada. Só que na hora que Sara viu que a empregada tinha dado à luz, começou a inveja, começou o ciúme, começou a perseguição, começou o ódio. E Agar teve que deixar a casa. Mesmo essa Sara, que um amor enorme, que ele não queria deixar frustrado o seu marido, Sara começou a ficar com inveja pelo progresso, pelo empregado, pelo filho Ismael. Aí começou a perseguição terrível contra Agar. E Agar teve que fugir de casa. E Deus a encontrou perdida no rumo da vida. E Deus perguntou para Agar: Agar, aonde tu vais? De onde tu vens? Para onde tu vais? E Agar disse: eu não sei, eu não tenho rumo, eu não estou perdido. E Deus disse: eu estou aqui, eu estou te indicando o caminho, volte. Se o teu casamento está perdido, se tu não sabes mais o rumo de encontrar, se tu não sabes o que fazer da tua vida, volte a escutar Deus, volte a escutar tua consciência, volte a sentir o grito, volte a sentir o desejo da tua filha, do teu filho. Pergunte para o teu filho: é esse o pai que tu queria? É essa mãe que tu queria? Não vá logo para o juiz, não faça a briga, busque a verdade. E se o teu filho diz: papai, volte embora, volte para casa. Mamãe, volte. Vocês se amaram, eu nasci de vocês. Por que isso? Volte a se perdoar. Tenha a grandeza de voltar. Porque se isso não existe, a palavra de Deus não é ouvida. Ouça a palavra. Não é ouvida, não é atendida. Eu já errei. E eu já tive a coragem de ir ao encontro de pessoas que eu errei e dizer: me desculpe. Eu estava nervoso. Eu concluí antes da hora, tu me perdoes. E somos pessoas as mais bem-queridas que nos amamos. Quem é que não erra? Quem é que não tem erro? Quem é que não fracassa? Mas volte para o caminho. E aí Deus, hoje, cuidado com o ciúme, cuidado com o rancor, cuidado com o ódio. Cuidado, não tenha isso, que tu deseje crescer, triunfar, louvado seja. Mas se o crescimento do outro te põe inveja, te dá rancor, te dá ódio, tu estás no caminho errado. Que tu deseje é justo, mas não queira seguir essa voz. Siga, sede perfeito como o Pai é perfeito. É hoje a palavra de Deus, da leitura de hoje. Seguir os mandamentos, porque Deus é santo, sede santos. Sede perfeitos, porque Deus é perfeito. É a palavra de hoje. E aí, Abraão triunfou. Conseguiu sair da situação. Porém, não tinha filhos. Dele, Sara frustrada. Não tinha filho, tinha com a ismaelita. E Deus disse na velhice: Abraão, Abraão. Numa hora que ele tinha subido a montanha, estava rezando, ele viu a voz de Deus: Abraão, Abraão, eu sou o teu Deus. Eu sei o que está acontecendo contigo. Eu sei que tu estás triste. Eu sei que tua esposa Sara está frustrada. Eu sei, Abraão, Abraão, sou eu, Deus. Eu haverei de te dar um filho que nascerá de Sara, ele praticamente com quase 100 anos, Sara com 90 anos, Sara estéril, ele velho, não sei se funcionava mais,
Sara, coragem, eu te farei nascer um filho. Não existe o impossível para Deus. Não desanime, não tem idade, não tem momento, não há situações que não saia, se a gente tiver a fé, se a gente tiver a confiança. Acredite em mim. O Deus nosso não é o Deus somente que te cura, é o Deus dos impossíveis. Ele pode nos transformar, e é isso que o Evangelho de hoje pede uma fé, a leitura pede uma fé, e nasceu Isaque, a terra da promissão. Só que em dado momento, Deus, logo na leitura que vem, vai pedir que Abraão imole seu Isaque. E Abraão, numa fidelidade, estava pronta a imolar seu Isaque. Não é teu filho, nem tua filha, nem tua esposa que tu vai imolar. Deus pede que tu imolas aquilo que está destruindo o teu casamento. Os teus programas fora do casamento. A tua maneira de não falar num casamento, a tua maneira de tratar uma mulher, a tua maneira de homem de achar que tu entende tudo, a tua maneira de ser pai, pedindo que o pai seja bom, que os filhos sejam honestos, quando tu não és honesto, pedindo que teus filhos vão para a missa e sejam religiosos, quando tu não rezas, quando tu não vives, quando teu filho olha para ti, olha para vocês e diz, me casar, para viver um amor, como papai e mamãe vivem, não quero me casar, viver uma relação afetiva como papai e mamãe vive, um agredindo o outro, um diminuindo o outro, não falando, eu não quero esse amor. És capaz de sacrificar o Isaque dos teus vícios, o Isaque do teu copo, o Isaque da tua televisão, o Isaque do teu esporte, para poder passar com teu filho, brincar com teu filho, amar teu filho, salvar o teu filho, salvar o teu casamento. És capaz de sacrificar a tua arrogância, se tu fores chefe de uma repartição, a capacidade de pedir desculpa, voltar, assumir um funcionário que te magoou e dizendo, eu te dou uma vez, vamos adiante, tu és capaz disso. Se tu não fores, não me diga que tu está no jogo de Deus. Não me diga. Não me diga. E quem não tiver esse espírito, não pode ficar dentro de uma televisão do século XXI. É uma blasfêmia. Não usemos o nome de Deus para lucrar de maneira errada. Não usemos. Temos coragem disto? Sai da tua terra. Sai. Jesus teve a graça de partilhar tudo, dividir tudo. Jesus, da cruz, podia ter amaldiçoado. E Jesus diz, Pai, perdoai-lhe. Jesus, o sagrado coração de Jesus, que só fez o bem, que só amou. O homem mais surpreendente do mundo, o mais poderoso do mundo, o que coroa todos, o que perdoa os pecadores, foi na direção de Judas, lavou os pés. Foi na direção de Pedro, que o tinha abandonado a hora que ele mais precisava na cruz. E diz, Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, sim, tu me amas? Pedro, sim, tu me amas? Te amo, te amo. Então, Pedro, eu sei que tu não fosse forte, eu sei que tu fracassaste, eu sei que tu caíste, mas está disposto a me amar? Sim, eu quero te amar. Então, Pedro, eu volto a acreditar em ti. Serias capazes de viver esse amor do Sagrado Coração de Jesus? Seria eu, padre, capaz de tratar assim alguém que falou mal de mim, alguém que me acusou, um bispo que me disse que eu não vivo bem, que eu tenho um amante? Será capaz que eu sou capaz de dar carinho a essa pessoa, amor? Se eu não for, eu não estou no time de Jesus. Eu não entrei, eu estou fora. Eu perdi a fé, eu estou no caminho errado. Agora, isto é impossível chegar com forças humanas. É preciso da graça. Por isso, hoje, Jesus, conforme o Evangelho de hoje, diz assim: tendo Jesus descido do monte, o que significa? Jesus foi falar com
com o Pai, o seu papai, o seu Abá, o nosso Deus. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer palavra, antes de você excluir uma pessoa de sua vida, antes de você enganar a pessoa da sua casa, faça como Jesus, como Cristo, suba ao monte, consulte a palavra, veja como é que Jesus agiu, e siga, não traia, não vai no caminho do erro, peça desculpa, porque o ser humano não fala mais com Deus, não ouve mais Deus, não segue seus mandamentos, cria um Deus dos seus caprichos. Está aí as famílias todas no fundo do poço, estão aí a ruína da droga, está aí um Brasil corrompido, está aí uma humanidade se degradando e se matando e se destruindo, porque o homem moderno, assim desde Adão e Eva, quando decidiu não ouvir mais Deus, não subir o morro, não rezar mais, aí ele se torna Deus, e aí o inferno nasce na vida humana. Jesus subiu o monte, Moisés subiu o monte, todas as religiões, os gurus sobem os montes, significa contato com Deus. Então eu gostaria de voltar a perguntar a você, meu irmão, minha irmã, minha religiosa, eu vejo vida de religiosa hoje que trabalho de manhã, de tarde, de noite, e não tem mais momento para rezar, estão todas esgotadas. Essa congregação, o destino dela é 5, 10, 20 anos e fechar a porta, porque o ser humano que se esquece de dobrar os joelhos e rezar, a ruína será fatal. Sem mim vocês não chegam a lugar nenhum. Não abandone Deus do seu casamento e da sua vida, suba o monte. Após Jesus subir o monte, significa, após consultar o Pai, Jesus desceu e viu a multidão, que estava como que sem rebanho, sem pastor. E a experiência de hoje do Evangelho é franqueza. Jesus desceu e se deparou com um leproso. Leproso hoje se leva no leprosário. Hoje lepra não. No tempo de Cristo, lembre-se do tempo de Jó. Lepra era maldição de Deus. Era castigo de Deus. Era ignomínia de Deus. Era um amaldiçoado de Deus, era alguém excluído da comunidade. Jesus desce da oração e vai na direção de um leproso, que é símbolo de toda a iniquidade humana, de todo o pecado humano. E ouve o grito desse leproso dizendo, Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. Tu pode me salvar. E Jesus, tu queres? Eu quero. E Jesus tocou o leproso. Na época de Cristo, como na época de São Francisco, quando alguém tinha lepra, ele se dava um sino, e essa pessoa ficava no meio do mato, no meio das pedras, tocando o sino, dizendo, não se aproxime de mim, eu sou um amaldiçoado, eu tenho a praga do demônio, eu sou o símbolo do pecado, não se contagia comigo. Por isso que hoje o Evangelho pede, vá te apresentar o sacerdote, porque era sinal da exclusão da sociedade. Jesus vai na direção do excluído, do símbolo pior da exclusão, que era a lepra. Jesus desce, tu queres? Quero. Jesus o tocou. Tocar significa restituir a dignidade. Significa reintroduzi-lo na comunidade. Significa dar-lhe a dignidade de vida. E se ele se curou da lepra. Mas não fique pensando na lepra física. Jesus veio para curar a pior de todas as lepras. A lepra do pecado, a lepra do erro, a lepra do ódio, a lepra do rancor, a lepra da infidelidade, a lepra do desamor, a lepra das injustiças sociais, a lepra de uma sociedade maldita, a lepra de uma consciência morta. Jesus veio e disse, eu vim para aqueles que precisam de mim. Se o mundo não muda, se o Brasil não muda, se os casamentos não se recompõem, é porque falta atitude do coração de Jesus. Descer e ouvir que Deus diz, eu vim para salvar. E você descobrir, eu me casei com uma mulher, não só para um programa de cama.
Eu me casei com um homem, não só para ter dinheiro. Eu tenho um funcionário, não só para que ele trabalhe para mim. Eu tenho uma televisão, não só para que eu vença. Eu estou na obra de Deus. Eu vou na direção dos que mais precisam. E dizer, venha, faça parte da minha obra. Ninguém é excluído. E se essa lepra, hoje é o dia dedicado à droga, for um copo de álcool, for bebida, for um filho no fundo do poço, e se essa lepra é um silêncio prolongado no teu casamento, que há muito tempo a tua mulher, o teu marido, o teu filho diz, papai, mude, volte para casa, não saia mais, não faça programa fora, não faça, papai, volte. Você teria coragem de se ajoelhar, significa reconhecer o erro e dizer, esposa, me salve, filho, desculpe, me dê a mão? Se você não tiver, você está perdido. Seu casamento é um fracasso. E não entendemos Jesus. E a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma poesia. É uma mentira. E não é segmento dele. Volte para suas casas. Veja a lepra que existe no seu casamento. De falta de diálogo, de falta de carinho, de falta de espaço de Deus. Volte para o seu grupo, para o seu trabalho e veja quem está ferido. Veja alguém, desça do monte, ouça Deus e mude a tua atitude de chefe. Mude a tua atitude de padre, mude a tua atitude de marido. Vá ao encontro, corrija o erro, mas de vez introduza como Jesus no amor. Só o amor, só a misericórdia, só a justiça salvará a humanidade, os casamentos e o mundo. Se nós decidíssemos ouvir Deus, infelizmente, queremos criar o Deus que queremos e não o Deus do Evangelho. Reze por mim. E se vocês perceberem que eu, padre, excluo alguém de minha vida, me salve. Eu lhe peço essa ajuda. Mas convido você. E nós hoje viemos aqui para rezar, subir o monte, escutar a vontade de Deus e voltar eu como padre, você voltar para a sua casa, para o seu casamento, para a sua vida, para a sua família e dizer, eu existo aqui para salvar. E se alguém te disser, me perdoe papai e mamãe, me perdoe filho, me perdoe, eu errei, aceite, eu quero, viva. Vamos reconstruir. Será que eu estou errado? Não sou eu, é Jesus. Esse é o amor que o mundo precisa, que o Papa Francisco grita e que o mundo sonha. O amor de misericórdia, o amor que veio para salvar e não para condenar. E se nós não tivermos esse amor, nunca entraremos no caminho da felicidade. E o outro terá medo de se deixar amar, porque se ele falar de suas fraquezas, nós o condenamos, em vez de corrigir o erro e apaixoná-lo por nós. Vamos pedir a Deus, vamos rezar, vamos nos ajoelhar, vamos subir o monte. Significa fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nenhum do seu mundo seja excluído do banquete da vida.